25 de julho de 2017. Empurrado por cerca de 50 mil torcedores, São Paulo arranca na raça empate com Grêmio, mas segue na zona do rebaixamento. Hernanes está de volta e o Profeta pode até reestrear com a camisa tricolor já no próximo final de semana. Entre poupados e machucados, Corinthians terá meio time reserva nesta quarta-feira contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Verdão desembarca em Minas e terá muitos desfalques para o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E ainda os gols internacionais dessa terça-feira, a apresentação dos reforços dos clubes para a sequência da temporada e a cerimônia para marcar os 3 anos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tá lá, Gazeta Esportiva, no ar, ao vivo, num país muito otimista. Mais de 501 mil pessoas lotaram o Morumbi ontem à noite para acompanhar a partidaça entre São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. De um lado, um time brigando contra o Z4, do outro, uma equipe que precisava vencer para não deixar o líder Corinthians disparar ainda mais na ponta da tabela. No final das contas, ninguém se beneficiou com esse empate não, viu? Jogo de segunda-feira não chega a ser uma novidade no Campeonato Brasileiro. Mas ainda não é uma data a qual o torcedor esteja acostumado a ir ao estádio. Mesmo assim, o São Paulino encheu o Morumbi, com mais de 51 mil torcedores. O torcedor do São Paulo está de parabéns pelo exemplo que está dando, carregando o time nas mãos, levando, lutando junto para buscar uma recuperação. Eu acho que é tudo o que nós queremos ver. E eu acho que seria mais do que obrigação nossa darmos e tentarmos fazer o que nós fizemos em campo. Casa cheia para receber de braços abertos um ídolo recém-chegado, Hernanes, de volta depois de 7 anos. Ele fez festa com a torcida ao lado de Marcos Guilherme, outro reforço recém-contratado, e ainda beijou o símbolo do clube que fica ao lado do campo. Depois das boas-vindas ao ídolo, a noite serviu também para dizer adeus a outro. Todo o time do São Paulo entrou em campo para enfrentar o Grêmio com a camisa cinza, número 1, com o nome de Valdir Pérez, falecido na véspera. Para começar o jogo, os jogadores de linha voltaram a usar o tradicional uniforme tricolor com uma faixa de luto no braço. Só Renan Ribeiro manteve a camisa de Valdir Pérez e com ela teve trabalho logo no primeiro minuto, ao pegar o chute de Luan. Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o São Paulo tentava tomar a iniciativa, mas o vice-líder Grêmio estava na dele, esperando por uma oportunidade. E ela veio aos 19 minutos. No contra-ataque, Pedro Rocha deixou Arboleda para trás e fez 1-0 para os gaúchos. Nem mesmo a camisa do eterno Valdir Pérez foi capaz de impedir o gol. Mas no final do primeiro tempo, Renan Ribeiro lembrou os velhos tempos do ex-goleiro, ao pegar um chute de longe de Maicon. Jusilei e Jonathan Gomes não voltaram para a etapa final. Em seus lugares entraram Cícero e Lucas Fernandes. Foi uma troca apenas tática. Eu tentei mudar um pouco a condição do meio-campo, preenchemos um pouco mais o meio-campo, nos aproximamos dos jogadores do Grêmio, que tinham muita liberdade na troca de passe. Não houve problema de lesão, não. O Jusilei está em condições de poder atuar na partida seguinte. E foi justamente um dos escolhidos por Dorival Júnior que empatou a partida. Lucas Fernandes aproveitou o rebote de Marcelo Groi no chute de prato para fazer explodir o Morumbi. E foi um empate com gosto de vitória, porque a gente teve chance de virar o jogo. E creio que a equipe vai crescer muito ainda durante o campeonato e vamos sair da situação. O São Paulo não merece estar aqui onde está hoje. A alteração planejada antes do empate foi colocada em prática logo depois dele. Saiu o lateral Bruno para a entrada do atacante Gilberto. Mas a mudança ofensiva ficou só na teoria. O Grêmio levou mais perigo. Primeiro na bomba de Edilson e depois com Fernandinho. Ambos os chutes defendidos por Renan Ribeiro. No finalzinho, Ramiro desarmou Gilberto dentro da área e o atacante ficou caído pedindo pênalti. No apito final, pelo menos, a torcida aplaudiu o esforço dos jogadores.
Apesar dos aplausos da torcida, o resultado foi melhor para o arquirrival Corinthians do que para o São Paulo. Com o empate, o líder Timão abriu 8 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Já o São Paulo não saiu do lugar. Continua na zona do rebaixamento, em 18º na tabela, 1 ponto atrás do Avaí e do Atlético Paranaense. Todos nós queríamos uma vitória aqui dentro. Eu acho que seria um resultado fundamental para um crescimento. E para que ganhássemos um pouco mais de corpo, resgatássemos até um pouco mais essa confiança que ainda não se apresenta. A maneira como foi o jogo, nós temos que, por outro lado, comemorarmos também. Tem momentos que às vezes você tem que abrir mão da parte tática, tem que abrir mão de um determinado posicionamento, tem que abrir mão de números em campo, 4-3-3... 4-1, 4-1, enfim, você tem que abrir mão disso e jogar com vida, com coração, como nós nos entregamos no segundo tempo e fomos alcançar o resultado. As correções vão sendo feitas naturalmente, mas o principal é esse resgate, dessa confiança e, acima de tudo, dessa entrega que é só a equipe que pode buscar isso tudo. Pelo que aconteceu durante o jogo, o Grêmio teve sim as melhores oportunidades e merecia ter saído daqui com a vitória. O São Paulo foi lá uma vez e conseguiu fazer o gol, mas futebol é isso, né? Nós tivemos várias oportunidades, não matamos o jogo, mas acho que está de bom tamanho. A gente sai de cabeça erguida, a gente fez um grande jogo, poderia ter saído com a vitória, pelas chances que a gente teve. O goleiro deles fez grandes defesas. Então a gente é isso aí, cada jogo a gente tem que pensar em vencer primeiro e não pensar no Corinthians, né? Fazer o nosso aqui. E lá na frente tem muito jogo ainda, né? Então a gente vai vendo o que acontece. A gente vê alguns adversários ali embaixo na zona de rebaixamento e vê com uma dificuldade muito grande, até mesmo de sair. E eu vejo o São Paulo, até mesmo com a força da torcida e com o elenco que tem, sabendo que vai ter respostas, acho que a cada jogo já vem tendo. Então a gente enfrentou um grande adversário. Essa vantagem do Corinthians, você define ela como muito boa ou uma vantagem regular? Uma vantagem, eu não vou falar regular, eu vou falar que ela é boa, porque além dos 8 pontos, o Corinthians tem uma grande vantagem sobre essas equipes que estão chegando. No caso do Grêmio, do Santos, do Flamengo, do próprio Palmeiras, porque essas grandes equipes estão em 3 grandes competições, não tirando o Flamengo, que está somente na Copa do Brasil. Então o Corinthians, por exemplo, essa semana aqui, essas grandes equipes têm um outro torneio, que é a Copa do Brasil. O Corinthians tem a Sul-Americana, mas o Corinthians teve um excelente resultado lá fora, pode jogar com uma outra equipe, que não é problema mesmo, mas enfim. Daqui a pouco entra a Libertadores, então o desgaste dessas equipes é muito maior, enquanto que o Corinthians tem esse tempo para recuperar os jogadores deles. Então por isso que eu digo que essa vantagem de 8 pontos, ela seria regular se tivesse só no Campeonato Brasileiro todo mundo. Como ela passa a ser boa porque realmente essas outras equipes têm esse desgaste muito grande devido às outras 2 competições, e isso, sem dúvida alguma, é uma grande vantagem que o Corinthians tem, porque pode recuperar muito mais seus jogadores. Escuta, eu me empolguei um pouquinho, né? O otimismo é grande, mas não é 501 pessoas, 1.000 pessoas no Morumbi, vovô. São mais de 51 mil pessoas, pelo amor de Deus, eu tô louca. Não cabe, não caberia, né, Celso? Cabe não, vovó. Não cabe. É que foi muita empolgação. Nem no antigo Maracanã, que coube já lá... 200 mil pessoas estiveram por lá na final da Copa do Mundo de 50, mas ainda assim, né, mais que o dobro. Exagerei um pouquinho, Exagerou né? um pouquinho, mas faz parte. Você pode, Anitta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só o empate. Se você analisar o jogo em si e o tamanho das 2 equipes, o que elas representam no futebol brasileiro, o empate é um resultado normal, é um resultado lógico. Agora, do ponto de vista de classificação, de tabela, foi ruim para os 2. Para o Grêmio, que de repente viu a distância para o Corinthians aumentar, e convenhamos, 8 pontos é muita distância, é muita coisa, ainda mais para um Corinthians tão regular como a gente tem visto. Quer dizer, você precisa de uma equipe jogando tudo, conquistando tudo, e o Corinthians, que hoje é extremamente equilibrado, organizado, tem que acontecer um piripaque e perder tudo, quer dizer. Então, a vantagem do Corinthians é boa, sim,
E, diferentemente do Renato, não penso não que é porque o Corinthians não está jogando Libertadores, não está jogando Copa do Brasil, não. Claro que isso ajuda a administrar daqui para frente, mas o Corinthians tem méritos fantásticos, jogou desfalcado muitas vezes, quer dizer, então, é mérito do Corinthians, sim, e uma surpresa, uma enorme surpresa. Claro que cabe cada um tentar achar uma justificativa até para motivar a sua trupe, né? Mas tem um quesinho de realidade e tem um quesinho de motivação para gerar um otimismo, como disse você, no elenco tricolor gaúcho. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, minha querida Anitta. Eu concordo com você, acho que a análise é essa. O Corinthians está no lugar que está porque mereceu estar, né? E o Grêmio deixou o Corinthians escapar, né? Esse foi o grande problema. Foi mais por defeito do Grêmio, que perdeu do Avaí em casa, perdeu alguns jogos, chegou a perder também... Do próprio Corinthians. Do próprio Corinthians. Quando o Corinthians não tinha essa história de Libertadores, de nada. Exatamente. Então, quer dizer que é mais por isso. Mas agora, ontem, o Grêmio deixou de fazer um resultado histórico dentro do Morumbi. Ou se não fosse o Renan Ribeiro, nós vimos aí várias defesas do Renan Ribeiro, se não fosse o Renan Ribeiro, que eu acho que falhou no primeiro gol, é bom que eu deixe bem claro isso, ele quis adivinhar o canto e pulou no canto errado, e o cara chutou no canto que seria dele, né? E ele quis adivinhar o canto e acabou não conseguindo. Ó, veja bem, o Pedro passa por esse Arabuena aí, que é horrível, e ele, em vez de... Arboleda? Ele falou Arboleda, uma mistura de Arboleda, Arboleda, sei lá, esse cara é horrível. E bate no canto que o Renan devia estar. Mas, em compensação, depois ele fez essa defesa e fez várias outras, né? E o gol do São Paulo, aqui entre nós, já era para ter saído no gol no chute do Prato, mas a bola sobrou e o menino aí acabou tocando para dentro. Lucas Fernandes. Que estava bem colocado na área. Mas olha que defesa essa e essa última do Fernandinho foi sensacional. E o jogo em si, Chicão? O que você achou do jogo em si? O jogo em si deu Grêmio. O Grêmio mostrou que é uma equipe de chegada, é uma equipe que tem um elenco não só organizado dentro de campo, mas também individualidades importantes. Ramiro, por exemplo. Ramiro está jogando um bolão no meio campo. Ontem ele acabou com o meio campo de São Paulo. Então, é verdade que no segundo tempo, aliás, foi vaiado, porque fez essa alteração, mas ele tirou o Jusilei e colocou um cara só para marcar o Ramiro, porque o Ramiro estava dominando todas as bolas, que foi o Cícero. O Cícero ficou o segundo tempo inteiro em cima do Ramiro. Por quê? Porque precisava alguém precisava fazer isso. E ele ontem estava jogando muito bem. E o São Paulo que se dê por feliz com esse empate de 1-1, que era para perder. São Paulo jogou bem também, foi aguerrido. Gente, vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois desse empate entre São Paulo e Grêmio. A rodada foi ótima para o Corinthians, que abriu agora 8 pontos em relação ao Grêmio, que é o vice-líder. Logo depois aparece o Santos com 30 pontos e o Flamengo com 28. O Palmeiras, com a vitória sobre o Sport, ultrapassou os pernambucanos, que fecharam o G6 aí, então. Com um triunfo a menos, o Botafogo está na 7ª colocação. Vasco, Cruzeiro e Ponte Preta fecham os 10 primeiros colocados. Lá naquela parte mais emboladinha da tabela estão Chapecoense e Fluminense com 21 pontos, Atlético Mineiro com 20, Bahia e Coritiba com 19. E brigando contra o Z4 estão Atlético Paranaense e Avaí com 17 pontos, São Paulo com 16, Vitória com 12 e na lanterninha o Atlético Goianiense com apenas 9 pontinhos. Vamos à nossa enquete? A enquete de hoje ainda é falando sobre o jogo de ontem, né, entre o tricolor paulista e o tricolor gaúcho. Para quem foi pior esse resultado, esse empate? Para o São Paulo ou para o Grêmio? Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua opinião. Vocês já meio que falaram, né? Não, na verdade, ruim. Acho que não paira nenhuma dúvida, né, que foi ruim para os dois. Mas ainda assim acho que foi pior para o São Paulo, que o São Paulo jogou em casa e está na zona do rebaixamento. O Grêmio, apesar dessa perseguição ao Corinthians,
Empatar fora de casa com o São Paulo não é resultado ruim, não. Agora, para o São Paulo tropeçar em casa, na luta para fugir do rebaixamento, para o São Paulo foi pior. E aí, Chico? Eu acho que já, ao contrário do Celso, foi pior para o Grêmio. Porque se o Grêmio ontem vence, volta a ter uma diferença, né? De 6 pontos para o Corinthians. E aí manteria mais ou menos o que estava na rodada anterior. Mas não conseguiu vencer o São Paulo. E, então, para o Grêmio foi ruim. Porque isso que o Renato Gaúcho falou no finalzinho, ele tem razão. Agora vai começar a apertar a Libertadores e apertar a Copa do Brasil. Então o Corinthians, como não está com outros campeonatos, vamos dizer assim, mais pesados, que essa Copa Sul-Americana não é uma Copa espetacular, né? Então, na verdade, que a final pode ser Flamengo e Corinthians. Um está de um lado, outro está do outro. Eles podem se encontrar no final. Seria uma final inédita. Seria uma final inédita, maravilhosa, Corinthians e Flamengo fizeram uma final. Mas, do profissional. Pra você ter uma ideia, como é que a coisa está fácil. Está jogando uma vez por mês, né? Tanto Flamengo quanto Corinthians. Então, quer dizer que esses times tendem a crescer realmente. E o Corinthians, como já cresceu muito em relação aos outros, é difícil pegar, né? É difícil pegar. Então, foi para o Grêmio o resultado pior. Bom, gente, a gente ainda está em 2017, mas Tóquio, cidade que receberá as próximas Olimpíadas em 2020, está contando os dias para esse grande evento. Começou a contagem regressiva de 3 anos para o início das Olimpíadas de Tóquio em 2020. O evento foi marcado por uma cerimônia de luzes e projeções tridimensionais no edifício sede da Prefeitura de Tóquio. Durante a exibição de um filme, foram lembrados os Jogos de 1964, quando a capital japonesa também foi sede olímpica. Atletas e políticos japoneses participaram do evento. A prefeita de Tóquio, Yuriko Koike, comemorou a data símbolo. Temos 3 anos para fazer o nosso melhor. É hora de trabalhar para juntos fazermos as melhores Olimpíadas e Paralimpíadas. As Olimpíadas de Tóquio terão um número recorde de 33 esportes e 339 provas. Os desafios japoneses para a realização dos Jogos incluem cortes de custos impostos pelo Comitê Olímpico Internacional e soluções para as altas temperaturas do verão na terra do sol nascente. Gente, quem sou eu para dar conselho? Mas você que tem grana e quer viajar, você tem... Não vá para Nova York ou para qualquer outra cidade da Europa. Vai conhecer Tóquio, vai conhecer o Japão. Por quê? Você não faz ideia, Anitta. Esses caras estão, no mínimo, 60, 70 anos na frente da gente em termos de tecnologia, em termos de, sabe, de relacionamento pessoal. Tudo bem que é uma super sociedade, um super capitalismo, um super consumismo, onde todo mundo tem grana para consumir, todo mundo tem grana para estudar, para desempenhar suas funções, sabe, desempenhar uma boa cidadania. É um país que você não perde para esperar. Eu fiquei lá, graças a Deus, 1 mês, e eu tive uma lição de vida atrás da outra, um negócio impressionante. Solidariedade entre o povo é enorme, as tradições existem, a modernidade veio. E outra coisa, aqui em São Paulo, a gente anda, parece uma cidade que dá vontade de chorar, sabe? Que não tem um luminoso para você ver, sabe? A Paulista você anda, só fica bonita no Natal. Agora, lá não, Tóquio é iluminadíssima, de madrugada inteira, aquela cidade maravilhosa. Aqui a gente tem a lei da cidade limpa, né? Que é da época do Kassab. Nem sei Isso se é uma ainda lei tem. burra, é uma lei que devia cair, porque Tóquio é maravilhosa. Tóquio é maravilhosa, é uma experiência inigualável. Inigualável. E você aproveita que você está lá, sabe o que você faz? Vai conhecer Pequim, que também você não perde por esperar. A gente vai para lá, né? A Gazeta vai para lá. Não, vamos mandar a equipe. Sobrar uma grana, eu quero ir para lá só para passear, porque eu fui lá para trabalhar, né? Que era a Copa do Mundo. Não, passear não, você vai ter que fazer boletim, o que é isso, passear? Hora de Série B aqui no Gazeta Esportiva, o Internacional entra em campo nessa noite contra o Oeste no Beira-Rio. Com uma campanha muito abaixo do esperado, apenas na 6ª colocação da segundona, o time gaúcho tem buscado se reforçar, viu? Esse momento aqui é um momento ímpar para mim, estou muito feliz, acho que está voltando à minha casa, está voltando ao Inter. E voltando com um grande jogador também que vai ajudar muito aqui o Inter. Extremamente feliz de vestir essa camisa.
de estar representando. Espero dar meu melhor, ser feliz aqui. E assim como o Damião, reforçar a equipe, qualificar o grupo. A gente tem que acreditar em todas as jogadas. Temos que ser o Damião, que gosta de correr, gosta de aproveitar as oportunidades de correr e ajudar a equipe o máximo possível. E a nossa equipe tem tentado fazer isso, tem acompanhado os jogos e vai fazer o máximo possível, tenho certeza, vai dar o sangue em campo. O nosso torcedor, com certeza, nós precisamos do apoio dele nesse momento, que quer voltar para a Série A, e a gente vai fazer isso. Eu estou aqui para ajudar o grupo do Inter a alcançar o seu objetivo, que é voltar à Série A, e eu tenho certeza disso, que a gente vai conseguir pelos jogadores que tem, que são qualificados. E a vontade que eu vinha de vestir a camiseta do Inter, eu acho que independente de estar na Série B, essa camiseta é um clube muito grande, que tem muito respeito, tem Mundial, tem Libertadores, tem um brasileiro invicto, então acho que tudo isso aí soma muito, então a vontade do jogador estar vestindo essa camiseta é muito grande. Meus amigos, olha, o Corinthians, quando caiu para a Série B, ele montou um time de Série A na Série B, por isso que voltou com tudo e foi parar, né, lá em Tóquio, levando o bicampeonato mundial. Agora, o Internacional não dá para entender o que está acontecendo com o Internacional, que montou um timaço, montou um time de Série A para jogar a Série B, e está em 6º lugar na Série B. Alguma coisa muito grave está acontecendo no Internacional, nos bastidores do Internacional, não é possível. O time que tem lá, o ataque deles agora pode se dar o luxo de jogar com o Potker e com o Leandro Damião. Gente do céu, qual é o time da primeira divisão que não queria os dois caras jogando? Qualquer um quer o Edmilson no meio campo, o Edmilson que jogou no Corinthians. É um negócio absurdo. É um timaço de bola, um timaço. E os caras, o Danilo Fernandes no gol, um dos melhores goleiros do ano passado, apesar de ter caído para a segunda divisão, não quis ir para o Flamengo. Não quis ir para o Flamengo, o Danilo Fernandes. Quer dizer, então, não dá. Para mim, o Internacional é uma incógnita. Eu não entendo o que está acontecendo lá. Brigando na parte de baixo da tabela no Brasileirão, Coritiba apresentou ontem um velho conhecido, Marcelo Oliveira. Curiosamente, o próximo compromisso do Coxa será contra o Atlético Mineiro, último time que Marcelo comandou. Isso é coisa corriqueira para a gente no futebol. Recentemente o Dorival foi para São Paulo e já enfrentou o Santos. E pode até se aproveitar disso em algum detalhe, alguma coisa, mas o jogo sempre é decidido dentro do campo e é muito dinâmico, né? Eu tenho um respeito pelo Atlético, pela instituição, passei lá há muitos anos, mas estamos agora num momento diferente e vamos com tudo para buscar essa vitória. Não aceitei algumas propostas aí durante esses primeiros meses do ano. Tinha a ideia de ficar com a família, de descansar um pouco. A gente vinha de 6 anos assim extremamente intensos e desgastantes e pensava já que não deveria trabalhar mais esse ano e fazer uma reciclagem para o próximo ano, mas não resisti aí ao convite porque era o Curitiba, com certeza porque era o Curitiba, e estamos aqui felizes e independentemente do tempo de contrato, o mais importante é você estar feliz naquilo que está fazendo no local que está. O futebol é muito ingrato, principalmente na análise e no julgamento. Ora, o Marcelo Oliveira, no Curitiba, ele conseguiu uma das maiores invencibilidades da história do futebol. Chegou a estar no Guinness Book, o Curitiba, em termos de invencibilidade. Levou o clube a 2 finais de Copa do Brasil, que, convenhamos, é um feito bárbaro, à frente de uma equipe que não está entre as grandes do futebol brasileiro, embora já tenha sido campeão brasileiro. Só acrescentando uma coisa, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, o André Sanches chegou lá com um dinheirão na mão, querendo trazer o Marcelo Oliveira para fazer um trabalho que o Mano Menezes fez. Acabou fazendo. E ele não aceitou, porque o Curitiba estava disputando Copa do Brasil e tudo mais, estava na maior embalo. Quer dizer, é um técnico de respeito. Né? Depois foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, sabe? Chegou a uma final de Copa do Brasil, depois de novo com o Cruzeiro, sabe? Então são números que você não pode questionar. Como é que você vai dizer que um técnico como esse não é bom? Os números falam por ele. E aí depois, por uma passagem não muito boa no Palmeiras, por uma passagem não muito boa no Atlético, começaram a execrar o Marcelo Oliveira. E pode escrever aí, vai fazer um belíssimo trabalho no Curitiba. Pode escrever.
Já anotei aqui. O Galo também está de técnico novo, viu? Nessa segunda, Rogério Micali foi apresentado. Casa nova? Não para Rogério Micali. O substituto de Roger Machado no Atlético Mineiro conhece cada canto da cidade do Galo. Treinou a equipe sub-20 do time mineiro de 2011 a 2015, quando foi comandar a seleção olímpica. Como é bom a gente poder chegar no lugar e conhecer, né, as pessoas. Como vocês aqui eu conheço, né? Sente muito à vontade, tranquilo, sei da enorme pressão que é, porque vivi aqui quase 7 anos, sei o peso de vestir a camisa do Atlético Mineiro, né? É um time muito grande, então a minha expectativa é a melhor possível. O trabalho de Micali na equipe principal do Atlético Mineiro começa amanhã, na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, quando o Galo tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo. Nós temos aí 1-0 em cima do Botafogo e temos 1-0 contra na Libertadores. Então são situações interessantíssimas para o que a gente precisa é de confiança. A gente precisa resgatar, readquirir a confiança que nós tínhamos. Ponto. E vamos trabalhar para isso. Na Taça Libertadores, o time mineiro está nas oitavas de final e perdeu o primeiro jogo por 1-0 para o Jorge Wilstermann. A segunda partida será disputada no dia 9 de agosto. E a gente segue falando da Copa do Brasil, que nesse meio de semana vai definir os classificados para a semifinal. Naquele que vem sendo considerado como o jogo mais importante da temporada, o Cruzeiro acerta os últimos detalhes para enfrentar o Palmeiras amanhã no Mineirão. Fora da Sul-Americana e com campanha apenas mediana no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 9ª posição na tabela, o Cruzeiro aposta as fichas na Copa do Brasil para salvar a temporada. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro vai encarar o Palmeiras no Mineirão com uma ligeira vantagem após o empate por 3-3 no jogo de ida em São Paulo. No entanto, o elenco cruzeirense não vê facilidade no confronto. Fácil nunca é, né? Por se tratar da dificuldade que é o adversário, sabemos que é um jogo decisivo e vai ter o apoio do nosso torcedor, isso é importante, e vamos unir as nossas forças junto com o torcedor para que dentro de campo a gente corresponda e que nós possamos fazer um excelente jogo e passar para outra fase, que esse é o nosso objetivo. Se tratando de decisão, é assim que nós vamos encarar e assim nós vamos para o jogo. A gente sabe, né, que tem essa vantagem, né? Mas para nós é importante sair a vencer o jogo. Eu acho que mata-mata, que se divide em 2 tempos, né? O primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu empate no campo deles. E hoje amanhã tem quarta tem segundo tempo que a gente tem a possibilidade e a vantagem de que se empatar é para nós. Lá do lado do Palmeiras, o técnico Cuca vai ter que se desdobrar para montar um time que entra em campo amanhã contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O último jogo terminou empatado em 3-3. O Palmeiras desembarcou nesta segunda-feira em Belo Horizonte, onde fará o jogo de volta contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Cuca vai precisar quebrar a cabeça para a montagem do time, principalmente no ataque, onde não contará com William Bigode, machucado, e com Daverson, que não foi inscrito na competição. O meia Bruno Henrique também não chegou ao clube a tempo da inscrição. Já Mike, Luan e Juninho atuaram por outros clubes nessa edição do torneio e estão fora. Em contrapartida, o treinador terá a volta de Dudu, Michel Bastos, Tietê, Borja, Guerra, Felipe Melo, Rimina e Fabiano. Fica a expectativa de um grande jogo nesta quarta-feira no estádio do Mineirão. Outra grande partida, né? Não sei se vai ter tantos gols assim, mas a gente espera fazer gols, né? Até porque precisamos aí de gols para poder sair com a classificação. Vejo que vai ser outra grande partida aí, né? E com certeza a gente espera sair com a classificação, sair com a vitória. Então para isso a gente precisa buscar o gol.
O principal é tomar muito cuidado para não tomar gol, né? Porque tomando um, temos que fazer aí 2. E jogando fora de casa aqui, diante de uma grande equipe que é o Cruzeiro, fica muito difícil, né? Então, acho que o primordial, principal aí é não tomar gol. Eu acho que esse é o primeiro pensamento que aos poucos a gente vai ganhando confiança durante a partida para a gente poder ter um domínio, uma posse de bola maior para poder ficar mais fácil aí para buscar o gol. Mas o principal é não tomar gol, porque daí a gente sabe que complica muito mais. É um discurso correto, né? O Palmeiras já conseguiu um baita feito quando perdia o jogo por 3-0 e empatar 3-3. Para o Palmeiras teve muito mais sabor de vitória do que com o empate, e para o Cruzeiro, que venceu por 3-0, sabor de derrota. Ainda assim, a tarefa do Palmeiras, Chico, é muito difícil. Joga em Minas Gerais e precisa vencer o jogo. Então, vai ter que ser daquelas noites que tudo funciona direitinho. O Palmeiras, na última vez que jogou em Minas, não se deu bem, perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Só que agora é uma outra história, né? De repente, um gol do Palmeiras. No começo do jogo, joga a pressão para cima do Cruzeiro, que também está sendo muito questionado lá em Minas, especialmente o Mano Menezes, depois da derrota para o Avaí no final de semana. Se bem que foi um gol do Avaí, foi meio esquisito, né? Todo mundo achou que não foi pênalti e tal, mas enfim... O que eu acho é o seguinte, o Celso está certo. Agora, se o Palmeiras fizer 1-0 e acabar o jogo, dá Palmeiras. Sim. Não é uma coisa tão assim... Só não pode empatar. Só não pode empatar. Quer dizer, se empatar em 4-4, por exemplo... 4-4, aí dá Palmeiras também. Palmeiras. Dá Palmeiras. Mas é difícil empatar 4-4, né? Eu acho que o Cruzeiro vai jogar fechadinho, vai procurar explorar o contra-ataque, bem ao estilo Mano Menezes. É que todo dia que o Mano Menezes bota o time para jogar para frente, ele perde. Então ele vai jogar bem retrancado e esperar o Palmeiras. Mas se ganhar de 1-0, dá Palmeiras. Então não tem muito o que chorar. Não, e o Palmeiras, depois do que fez aqui, dá para acreditar super, né? Tomou 3 e depois correu atrás. Tem que acreditar. Vamos falar do Flamengo? O jogo é amanhã contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas o principal assunto dessa terça-feira foi o meio-campista Ederson, que vai passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no testículo. A gente recebeu uma notificação da BCD sobre um resultado analítico adverso do exame antidoping que o Ederson realizou com aumento de uma substância, o HCG. E nós fomos investigar isso aí para entender o porquê desse aumento e desse resultado analítico adverso, e a gente descobriu que o atleta tinha um tumor no testículo, que é um tumor mais comum no homem, nessa faixa de idade dele, de 30 a 35 anos, com prognóstico muito bom. Ele vai passar pela cirurgia, pelo tratamento, então a gente tem a certeza que o tratamento vai ser de sucesso, a incidência de bons resultados é em torno de 99%, ou seja, então a gente sabe que vai ter um resultado muito bom. Ele vai ter que se afastar um pouco, infelizmente, mas em breve vai estar de volta aqui conosco, treinando e ajudando o Flamengo, como sempre teve à disposição de todos. Nesses momentos, assim, é até difícil, né, você ter palavras. É uma notícia que me impactou muito, claro. Porém, agora, sabendo de tudo, né, exatamente como o doutor explicou, eu, claro, tô triste por essa notícia, inevitável, porém, também estou muito tranquilo, estou muito ciente, né, dos dias que virão pela frente. Sei que vai ser só mais uma batalha em minha vida, já venci algumas. Então, estou com um pensamento muito positivo, com muita força. Então, estou muito tranquilo para enfrentar tudo isso, com o apoio da minha família, com o apoio de todo mundo aqui. E tenho certeza que vou vencer mais essa batalha e seguir firme, voltar o quanto antes para continuar fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Meus amigos, o câncer do testículo, eu não sou médico, evidentemente, mas posso falar porque um filho meu mais velho teve. E esse câncer, ele é assim, ele dá no testículo e o caminho dele é um câncer maligno, mas ele dá no testículo, sobe para o abdômen, do abdômen vai para o pulmão, do pulmão ele vai para o cérebro
e o sujeito morre. Esse é o caminho desse tipo de câncer. E ele deve ter descoberto isso fazendo exames de sangue. Aquele exame que a mulher faz para saber se está grávida, o beta-CG, quando o homem faz e acusa, porque é câncer no testículo. Isso eu estou sabendo, não sou médico, desculpem aí os médicos especializados, mas eu sei muito bem porque eu vivi isso com meu filho. O meu filho estava com câncer no nível 2, que era no abdômen já. Então ele tirou um dos testículos, que é o que o rapaz vai fazer, o Ederson, com 99% de recuperação. Então o câncer só deve estar no testículo. Então aí depois ele toma um pouco de quimioterapia e fica tudo por isso mesmo, não é verdade? Agora, a partir do segundo estágio, terceiro estágio, a coisa complica. Agora, quando vai para o terceiro estágio é que é perigoso. Que aí de 5 pessoas, uma só escapa. Agora, como ele pegou no comecinho, por ser atleta, né? Eu me lembrei até do Narciso, que descobriu que tinha leucemia, fazendo os exames periódicos, né? Então aí é um negócio mais tranquilo, mais sossegado. Mas é um câncer super agressivo, é um câncer que realmente mata, mas no caso dele foi pego a tempo. Vai dar tudo certo, toda a nossa torcida. No Santos, o técnico Levir Coupe segue preparando a equipe que deve ter a volta de 2 importantes reforços. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. No Santos, a notícia que agitou o treinamento do clube nesta terça-feira foi em relação ao atacante Kaique, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda diagnosticada. O jogador fica de fora do importante duelo, jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, abrindo espaço para o retorno de Ricardo Oliveira. O atacante teve uma série de problemas no ano, mas treinou normalmente nesta segunda e também na terça-feira. Fica à disposição do técnico Levir Coupe, assim como o lateral direito Vitor Ferraz. Quem conversou com a imprensa foi o zagueiro Lucas Veríssimo. O jogador mais regular do ano, participou de 35 das 41 partidas do Peixe nesta temporada. Eu deixei de curtir minhas férias para trabalhar. Trabalhei bastante nas férias para poder voltar bem, começar o ano bem. E graças a Deus foi o que acabou acontecendo. Eu esperava uma oportunidade, acabei tendo e consegui aproveitar ela da melhor maneira. Como você disse, esse é o meu melhor ano e estou aproveitando da melhor maneira possível. Lembrando que no jogo de ida no Rio de Janeiro, o Santos perdeu por 2-0, o que obriga a equipe da Baixada a vencer por uma diferença de 2 gols para ir aos pênaltis ou 3 gols para conseguir a classificação de forma direta. Lucas Veríssimo projetou também as dificuldades na hora de marcar o atacante rubro-negro Guerreiro, jogador que vem sendo destaque da equipe carioca na temporada. Eu venho fazendo a minha, graças a Deus venho fazendo bem feito, espero continuar fazendo isso. Amanhã é um jogo importantíssimo da maneira que é, você tem que estar total atenção redobrada, principalmente num jogo desse que você não pode tomar gol, senão complica ainda mais. Então atenção redobrada, principalmente com ele, que é um jogador excepcional. Então ter atenção a cada lance, a cada segundo, você não pode dar uma bobeirinha, porque senão ele aproveita. Lembrando que nesse momento da temporada o Santos vive uma ótima fase, já são 7 partidas de invencibilidade. A última derrota foi justamente no Rio de Janeiro, naquele jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o Santos vem de vitória, 3-0 sobre o Bahia, justamente o placar que pode classificar a equipe para a próxima fase da Copa do Brasil. Do CT Rei Pelé em Santos, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. E a gente volta a falar do Corinthians, que terá time misto amanhã contra o Patriotas pela Sul-Americana. As informações do Timão com Fernando Gavini. O Corinthians terá apenas 5 titulares na partida desta quarta-feira contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana na Arena de Itaquera. Além dos 2 jogadores que já estavam machucados, Jadson e Pablo, que sequer enfrentaram o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille resolveu poupar mais 4. Fagner, Rodriguinho, Romero e Jô não enfrentam a equipe colombiana. Desses 4 jogadores, o Rodriguinho e também o Romero sequer serão relacionados para a partida. Já o Jô e o Fagner ficarão à disposição do treinador no banco de reservas. As 4 novidades na equipe corintiana serão Léo Príncipe na lateral direita, Marquinhos Gabriel, Cleiton e também o Casim. Apesar de todas essas mudanças, o discurso é o de que o Corinthians não está menosprezando a Copa Sul-Americana.
Pelo menos foi isso que disse o Casim na entrevista coletiva. Quando você coloca essa camisa, todo jogo é muito importante, né? Porque esse clube é muito grande clube no mundo. Não tem jogo não importa. Todo jogo importa para esse clube, porque esse clube tem muito prestígio. Esse jogo é muito importante para nós também, porque nosso objetivo é jogo por jogo. Na partida de ida na Colômbia, o Corinthians passou muito perto de ver cair a sua invencibilidade. O time estava perdendo por 1-0 para o Patriotas até o finalzinho do jogo, quando o Balbuena empatou a partida. Por conta deste 1-1, um empate por 0-0 nesta quarta-feira em Itaquera classifica o Corinthians para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas a expectativa é de que a atuação dentro de casa seja muito melhor do que foi na Colômbia. Esse jogo lá em Colômbia é viagem muito longe, é altitude, é grama. Eu não sei porque você pode ver, gramado para minha carreira é mais pior. É muito ruim. E eles são acostumados, né? Eu não falo desculpas, eu só falo é certo. E agora amanhã, lá em casa, na frente de Timão, no Coringaus, né? É diferente, porque nosso time em casa precisa ganhar, né? Eu tenho respeito para eles, para amanhã é guerreira para mim. Ele é o gringo com mais cara de Corinthians que eu já vi na vida. É um maloqueiro descrito, né? Maloqueiro, sofredor, favelado, né? Se bem que tem grana, deve morar bem lá na Inglaterra, né? E ele é inglês. Ele é inglês. Turco. Ele é inglês. É inglês naturalizado turco. É inglês, mas turco naturalizado inglês. Turco naturalizado inglês. Isso. Agora, não, ao contrário, inglês naturalizado turco. É verdade. Porque jogou pela seleção da Turquia. Agora, é um grande jogador. Tá devendo um gol, viu, Casim? Tá devendo um gol, meu filho. Vê se amanhã você marca, porque os caras também, aqui entre nós, devem levar uma cacetada. Eu estava esperando que sentasse no banco Danilo, mas não vai ser dessa vez. Calma, Chico. Não vai ser dessa vez. Ainda tem muito tempo para o Danilo voltar a jogar, mas é um retorno importante. Sobre o time que o Carille coloca em campo, eu acho um Corinthians muito forte ainda. Pô, tem Marquinhos Gabriel, tem o próprio Giovanni Augusto, o Casim lá na frente, são jogadores que querem mostrar serviço. O Cleiton, que vem sendo pouco aproveitado. O Carille, além de manter, ele já tem um esquema definido, né? E além de manter um bom esquema assimilado pelos jogadores, também mantém a motivação desses atletas. Que aí, numa partida como essa, eles veem alguma oportunidade de se manter na frente. Mas altitude não atrapalha, altitude. Eu só quero dizer o seguinte, eu acho que o Corinthians está fazendo certo, vai colocar uma equipe super mista, né? Para pegar o Flamengo bonitinho domingo, né? É isso aí. Que o jogo do campeonato do Corinthians essa semana aqui é contra o Flamengo. Se ganhar do Flamengo, o Corinthians já é campeão no primeiro turno, viu? Quero avisar vocês aí, ninguém mais pega o Coringão. Calma, tá? vamos no esquema jogo a jogo. No primeiro turno, vamos no esquema jogo a jogo. Tá? Gente, vamos voltar a falar do São Paulo, que depois de empatar com o Grêmio em 1-1, começa a se preparar para ir ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. E hoje foi dia de apresentação de um importantíssimo reforço para a sequência dessa temporada. A reportagem é do Osmar Garrafa. Se passaram 7 anos e o Profeta voltou. Nesse período longe do tricolor, Hernanes fez sucesso jogando na Itália. E teve também uma rápida passagem pelo futebol chinês nesse início de temporada. Eu costumo dizer que a nossa vida, a vida do jogador, ela é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Brincadeira da parte. A princípio, os meus planos não eram de retornar agora, né? Como o presidente falou, já tinha tido alguns contatos
E aí eu mudei de ideia desde janeiro. Eu tinha dado o sinal verde. Foi de coração também, né? De coração, não pensei, tá nessa situação, tá aquilo, mas foi de coração. A porta se abriu e eu disse sim, e tudo aconteceu rapidamente, então assim, não tem muitos porquês, foi também coração. Nós também temos, não sei se é pressa, mas estamos trabalhando para o mais rápido possível sair dessa situação. Mas temos que ter consciência ainda que agora faltam 22 jogos, né? 22 jogos vezes 3, 66 pontos. Então, assim, são muitos pontos ainda para serem disputados. Então, temos que entender, mas não pensar no resultado, né? Nós temos que pensar em performance, melhorar a performance, porque o resultado é consequência da performance. Então, mas como eu falei, os sinais que vi já me deixam assim, bem animado e que vamos conseguir esse objetivo o mais rápido possível. Olha, o futebol a gente sabe que tem um time que joga em conjunto e que em um jogo um jogador pode fazer a diferença, no outro jogo outro jogador faz a diferença. Eu estou disposto e assumo a responsabilidade de vestir essa camisa e honrar essa camisa e ajudar com certeza naquilo que eu posso ajudar o time. Então, mas sempre será o conjunto. Hernanes já está com a documentação regularizada e a reestreia do atleta pode acontecer já no sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. A decisão está nas mãos do técnico Dorival Júnior. Ritmo de jogo talvez falte um pouco, mas pronto, acredito que mas quem vai dizer vai ser o tapete verde, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas quem diz é o tapete verde, né? Então, enquanto não entrar ali hoje em campo, depois amanhã, eu também o Dorival vendo a minha situação, vai se decidir. Segundo o atleta que mais vestiu a camisa do São Paulo, com 617 jogos, o goleiro Valdir Pérez vai ser enterrado amanhã aqui na capital paulista. O repórter Jonas Campos acompanhou as últimas homenagens ao jogador. Familiares, amigos e nomes consagrados do futebol brasileiro vieram ao cemitério Getsemane, no Morumbi, para prestar as últimas homenagens ao ex-goleiro Valdir Pérez. Foi um companheiro, né, de muitos anos, primeiro no São Paulo, jogamos muito tempo junto, a gente tinha uma amizade, né? Antigamente o futebol era um pouco diferente, uma coisa mais romântica, a gente ficava muito tempo no clube, né? Nós ficamos muito tempo, ele ficou 11, eu fiquei 6 como profissional, né? Então a gente já tinha uma amizade grande. E depois, claro, a gente se separou. E aí eu fui para o México e na volta, quando acaba acabando a minha carreira, fui para a América do Rio e ele também estava na América do Rio. E a gente encerrou a carreira junto. E foi a melhor fase nossa porque aí a gente era casado, tinha os filhos, e aí a gente vivia em família mesmo. Foi quando eu comecei a conhecer bem o Valdir. Campeão brasileiro pelo São Paulo em 1977, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 82 e considerado um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, Valdir Pérez morreu no último domingo aos 66 anos, vítima de um infarto fulminante após um almoço de família em Mojimirim, no interior de São Paulo. O ex-goleiro deixa 2 filhos e uma filha. Deixa também o nome marcado na história do futebol. Jogou 11 anos num clube como São Paulo, que é gigante, né? O segundo jogador que mais jogou na história de São Paulo. 3 Copas do Mundo, e não é para qualquer um, né? Eu acho que ele não foi tão valorizado. No Brasil as pessoas não valorizam muito o ídolo, né? Triste, uma perda lamentável para o São Paulo, uma perda lamentável para o esporte, para o futebol. Enfim, para uma pessoa séria, alegre, muito brincalhão, sempre de bom humor. Realmente são pessoas assim que fazem falta na vida da gente. Como a família ainda aguarda a chegada da filha de Valdir Pérez, que mora no exterior,
O enterro do ex-goleiro será na manhã desta quarta-feira, às 9 horas, aqui mesmo no Morumbi. Resultado final da nossa enquete. Para quem foi pior o resultado da partida de ontem entre São Paulo e Grêmio? Para o São Paulo, 94%. Um beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Nos vemos amanhã. Tchau. Sentimentos para a família do Valquírio. Meus sentimentos também. Tchau.